Tem muita gente tão bonita nessa terra. Nas minhas contas são 7 bilhões, mas eu tenho Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra. Mas nada disso muda, que só eu sou eu. Olá, estamos dando início a mais uma aula de língua portuguesa. Antes de apresentar a temática da nossa aula para vocês, eu gostaria de passar um vídeo que irá falar sobre a teoria criacionista por uma ótica diferenciada da criança e da poesia. E assim, quando voltarmos, falaremos sobre a temática da nossa aula, que é Nomes são gaiolas. Quem eu sou e de onde venho? Com vocês, As Cores da Criação, por Larissa Freire. Estava tudo escuro e vazio, e uma brisa suave soprou o ventre da terra. Era a rua de Deus que descansava sobre as águas. Então Abba, meu pai, disse: haja luz. Fez um círculo flamejante e o dia raiar. A noite tinha seu brilho, mas somente o sol podia a terra iluminar. Então Abba, meu paizinho, falou: ondas, correntezas, fluentes, acalmem-se e separem-se. Tomem cada um seu lugar. Com suas próprias mãos desenhou um retângulo azul e de céu o nomeou. Ao terceiro nascer de sol, fez também uma parte seca, pôs seu nome terra, e com seu esplendor fez brotar ervas, plantas e flores, dando origem às florestas. No quarto dia, fez pontos cintilantes para o céu iluminar. Fez um astro mais brilhante, para que um dia possamos nos lembrar que mesmo na escuridão, sua luz nos guiará. No quinto dia, sobre algodões celestiais, colou seres flutuantes, com asas ruflantes, cada um a seu par. No aquário gigante, criou habitantes, prateados e brilhantes, arredondados e cintilantes, um exército de barbatanas colorindo as águas pelas mãos do grande pintor. Pela terra fez andar animais mansos, ferozes e rastejantes, e Deus ficou contente ao ver sua glória naquele instante. Façamos, ele falou, arruar Espírito Divino, Jesus, homem e filho, todos unidos numa mesma missão, criar o homem à sua imagem e perfeição. Do pó da terra seu corpo formou, soprou-lhe fôlego, a ruá de Deus, de origem hebraica, feminina palavra, Deus Pai, Mãe, sentimento maior. Deus viu que o homem estava só. Percebendo que sua nova criação andava triste, decidiu o alegrar. Mandou o homem nome às criaturas dar. Nomeou vaca, touro, leão. Só não compreendia a solidão que tinha em seu coração. Adormeceu Deus o homem, tirou uma das costelas e preencheu com carne. E assim criou sua companheira, osso dos seus ossos e carne da sua carne. E este foi o sexto dia. Visto que acabara a esplêndida obra, o sétimo dia santificou. E assim a rua de Deus, útero divino, Deus Pai, Mãe, Filho, o mundo criou. Depois de observarmos como o mundo foi criado pela ótica do cristianismo, ótica pela qual a nossa sociedade ocidental está muito mais pautada, e o nosso país em específico, a maioria da população se classifica cristã, a gente tem 50% de pessoas que se classificam católicas e 31% que se classificam evangélicas. Logo, quando iremos discutir, inclusive em sala de aula, de onde vem o homem, a maioria das pessoas vão trazer a história que vocês viram agora. No entanto, nós sabemos que para a ciência, alguns estudos foram feitos e alguns estudos foram revelados, e esses estudos trarão diferentes visões a respeito da criação, a respeito
do surgimento da humanidade, do surgimento do mundo. Contudo, a nossa proposta de hoje é que você consiga dialogar tanto com as teorias científicas quanto com as teorias religiosas, tanto com as teorias históricas e filosóficas das questões referentes à humanidade. Com isso, porém, trabalhando a interdisciplinaridade em primeira mão, eu gostaria de trazer para vocês a visão da professora Camila, professora do EREM Padre Inécio Rodrigues, formada em Biologia, vai trazer para vocês o que a ciência fala sobre isso. Camila, é com você. Você já parou para pensar como um cientista elabora uma teoria científica? Bem, eu sou Camila, professora de Biologia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O pensamento científico está muito atrelado à reflexão crítica das coisas, à curiosidade do ser humano. E as teorias científicas, elas são desenvolvidas a partir da observação do dia a dia e para tentar explicar os fenômenos naturais. Você pode até pensar que a teoria é apenas uma opinião, é balela, é um ponto de vista, mas não é assim que a ciência interpreta uma teoria. Para a ciência, a teoria é uma explicação muito bem fundamentada que explica um fenômeno natural. E além das teorias para explicar esses fenômenos, temos também as hipóteses. E qual é a diferença entre a hipótese e a teoria? A hipótese é como se fosse uma resposta provisória para aquela questão que está sendo pesquisada. E a teoria, ela já é uma resposta mais definitiva. As teorias podem ser muito bem refutadas a qualquer momento, porque a ciência, ela está sempre em evolução, sempre mudando. Quando a gente pensa assim, em biologia, nos seres humanos, tem uma teoria que sempre mexe e gera muito debates na sociedade, que é a teoria da origem da vida. O homem sempre teve curiosidade para saber de onde viemos, como surgimos aqui no planeta, como a vida surgiu aqui no planeta. Então, sempre tentou explicar isso, a humanidade sempre tentou explicar isso de alguma forma. Muitas civilizações, elas recorriam às respostas ligadas ao divino, a alguma força mística, cósmica, alguma religião, para explicar como a vida surgiu. Então, uma civilização, uma sociedade que começou a questionar a origem da vida, além de uma forma religiosa, foram os gregos, os filósofos gregos. Eles tentaram interpretar os fenômenos naturais através da observação, da reflexão, da crítica. E essa filosofia era chamada de filosofia da natureza. Muitos filósofos se debruçaram a esse estudo da filosofia da natureza. Um deles foi o filósofo Anaximandro de Mileto. E ele acreditava que a vida surgiu na água e daí conquistou a terra. O que faz sentido, porque hoje em dia é basicamente isso que a ciência acredita. Já o Aristóteles, eu acredito que vocês conheçam esse filósofo, que ele é muito famosinho. Então, ele acredita que a vida surgiu de forma espontânea. Aristóteles também se dedicava muito a entender os fenômenos naturais. Ele acreditou que a vida surgiu do nada. E essa teoria perdurou por cerca de 2000 anos. Não tinha outra explicação científica, que competisse com essa ideia. Os pensadores conhecidos como Santo Agostinho, Isaac Newton, defendiam piamente essa ideia. Até que lá pelos anos de 1668, um naturalista, que é como se fosse um biólogo hoje em dia, ele decidiu fazer um experimento. Vou fazer um experimento para saber se faz sentido isso aí. Não sei, para mim não está fazendo muito sentido que a vida surja do nada. Então ele se dedicou a provar se aquilo ali tinha razão ou não. Então ele fez um experimento com várias etapas e demonstrou que não tem como a vida surgir do nada. Não existe isso. Então, a partir daí, a teoria da geração espontânea caiu por terra, parou de ser aceita pela sociedade científica. E aí surgiram outras, a teoria da biogênese explicou toda essa questão. A gente também tem algumas hipóteses para que se debruçam a explicar como que a vida surgiu na Terra. Uma dessas hipóteses é a hipótese da panspermia. Já ouvi falar nela? Então, ela basicamente diz que a vida pode ter surgido através da queda de algum meteoro com alguma vida alienígena. E assim, por aí, foi que surgiu a primeira vida no nosso planeta. Já outra teoria também, que é a mais aceita pela sociedade científica, é a teoria
que foi proposta por Opari e Haldane. O que foi que eles disseram? Que provavelmente a vida surgiu aqui na Terra, na Terra primitiva, por conta das condições que o planeta tinha, que eram o planeta sofria constantes ações de fatores químicos e físicos que culminaram na formação de moléculas que deram origem à vida. Então essa é a hipótese mais aceita até hoje, né, que explica a origem da vida. Quando a gente pensa assim na origem de todas as espécies, na variedade de organismos que existem, né, de um simples pássaro a um animal maior e tudo mais, a teoria que explica isso, essa diversidade de animais, de vida, é a teoria da evolução das espécies, muito conhecida também como teoria da evolução. E essa teoria, ela não foi óbvio, muito bem aceita pela sociedade, mas ela mudou completamente a forma que a ciência interpretava, ou interpreta até hoje, né, a vida e como a vida surgiu. Quem propôs primeiro essa teoria foram dois naturalistas, um bem famosinho, que é o Charles Darwin, e outro não tão conhecido, que é o Alfred Russel Wallace. Então eles propuseram que o homem, a vida surgiu, né, e ela está em constante evolução. Calma, não estou falando aqui que o homem veio do macaco, até porque nunca foi dito isso, nem pelo Wallace, nem pelo Darwin. E o que é que a teoria do evolucionismo, da evolução das espécies, defende? Ela acredita que a evolução das espécies acontece por meio da seleção natural, conforme ocorrem mudanças ambientais. Tanto o Charles Darwin quanto o Wallace, eles se debruçaram muito para tentar explicar essa teoria e de forma muito coesa e muito coerente também. Então, Darwin levou 20 anos de sua vida para propor essa teoria. Quando ele fez isso, é claro que gerou muita polêmica e muitas discussões. Até hoje, talvez você já tenha ouvido falar que tem pessoas que falam, o homem veio do macaco. Darwin nunca falou disso. Essa teoria da evolução é muito bem aceita porque ela é baseada em fatos, em fósseis, por exemplo, e em análise morfológica dos animais. Você consegue ver como essa evolução aconteceu. Mas isso pode ser assunto para uma próxima aula, beleza? Com isso, se torna relevante colocar que tanto a religião como a ciência trará dois tipos de discurso. E a nossa ideia nessa aula não é desconstruir os discursos, mas sim fazer com que eles dialoguem entre si. Porque, de acordo com Carvalho, o objetivo dessa superação da ruptura histórica entre ciência e senso comum é a construção de um novo senso comum, em que todos os sujeitos são docentes de saberes diferentes. Então, um saber não irá anular o outro. Com isso, eu gostaria de trazer para vocês que esse senso comum, essas histórias narradas a respeito da criação do universo, ela antecede inclusive ao cristianismo. Os primeiros povos que na Terra habitaram, há 5.500 anos, os povos sumérios, tinham um jeito diferente de contar a origem do mundo. Eles diziam que um homem de barba negra e cabelos encaracolados um dia levanta-se, decide se reunir em assembleia na cidade de Ur para contar justamente a história da origem do mundo. Para ele dizia: antes de todos os antes, nada existia, a não ser Namu, o abismo sem forma. Um dia, porém, Namu resolveu espreguiçar-se e novamente enrolar-se. Com esse gesto, ele criou Ki e Anu, respectivamente a Mãe Terra e o firmamento. Deles nasciam todos os demais deuses, o tempo futuro, o homem que seria feito de argila. Posteriormente aos povos sumérios, o povo grego narrou uma outra história. Eles contaram que Namu era equivalente ao caos. E os dois primeiros senhores do universo foram Gaia, terra, e Urano, céu. A exemplo da história da mitologia suméria,
Para os gregos, este casal deu origem a todos os outros deuses que tinham formas humanas e divinas, né? E aí foi se criando os deuses gregos. Posteriormente aos deuses gregos surgiu a história hebraica, que é justamente a história que nós conhecemos em relação à origem do universo, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, o que aconteceu? A narrativa mudou. Enquanto nas outras culturas existiam vários deuses, na cultura hebraica, apenas um Deus criou todo o universo. E então, com isso, eu gostaria de mostrar para vocês que as diferentes narrativas dos povos, narrativas que foram sendo escritas paulatinamente, histórias que saíram da oralidade para a escrita, se tornaram também viés a serem estudados. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem como primeiros habitantes os povos indígenas, e eles também têm uma forma diferenciada de contar a origem do mundo. Para eles, o Deus maior seria o Deus Tupã. Tupã, sopro divino, que desceu à terra para criar oceanos, florestas, animais e toda a humanidade. Já para os negros, a história foi um pouco diferente. Eles trouxeram para o Brasil a narrativa de Olodumare, o Deus que vivia sozinho no infinito, cercado de fogo, chamas e vapores. Cansado de ver todo aquele cenário, esse Deus decide libertar todas as suas forças criativas por meio de uma tormenta nas águas e deu origem a Iemanjá, que em seu ventre gesta as estrelas, as nuvens e os outros orixás. Assim podemos perceber que desde os sumérios até os dias de hoje, as histórias vão se aproximar ou divergir em alguns aspectos. E agora eu gostaria de fazer uma brincadeira de como a gente poderia narrar essa origem do mundo através da ciência e da religião. Vamos pensar que existisse um corpo bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho, mas nele tivesse uma densidade infinita. Um corpo só com a densidade muito grande. Aí então Deus, brincando, chegou e falou assim: faça-se a luz. Aquele corpo pequenininho, cheio de densidade, explodiu com a brincadeira de Deus e aí formou-se o universo. Para esse acontecimento, a ciência deu o nome de Big Bang. E foi luz, foi poeira para todo lado, foi gás e assim foi se formando esse universo. Só que na Bíblia, Deus fez em 6 dias, mas a própria Bíblia diz que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. 6 dias podem ser 1000 séculos, né? E então, assim, a gente consegue fazer esse dialogismo entre ciência e religião de uma forma lúdica aqui para vocês. Agora, eu gostaria de falar para vocês a importância de nos reconhecermos dentro desse mundo, indivíduo pessoal e em constante transformação. A primeira coisa que acontece quando nós nascemos é nos dado um nome. E esse nome nos identifica durante a nossa vida inteira. Nós vamos dar uma olhadinha na crônica de Rubem Alves para entender o que esse nome fala sobre nós e o que nós podemos fazer entendendo a nossa narrativa como seres humanos dentro desse mundo e identificado nele. Vamos ler comigo? Certo dia, o meu amigo Almicar falou e eu me surpreendi. Ele me disse: Rubem, eu tenho um sonho. Sonho que um dia qualquer eu vou acordar e vou ter esquecido o meu nome. Quem sou eu? Eu vou me perguntar. Eu não saberei o que responder. Não terei memória do meu nome. O ruim é quando a gente esquece o nome, mas os outros continuam a saber quem somos. Aí os psiquiatras dizem que tivemos um ataque de amnésia e tratam de nos curar, de fazer-nos lembrar o nome para que saibamos quem somos. O nome é uma gaiola onde o que somos mora. Declaram-nos curados quando o nosso ser aparece de novo dentro da gaiola. Bom seria se os outros também se esquecessem o nome da gente. Aí eles teriam perdido a memória da gaiola que prendia o nosso ser.
E o nosso ser se transformaria em pássaro e voaria livre por espaços onde nunca havia voado. O nome é uma prisão. Compreendi então o curioso costume de um povo primitivo que sempre dá 2 nomes às pessoas. O primeiro deles é o nome igual ao nosso, anunciado, falado, escrito, conhecido. A gente grita o nome e a pessoa responde o nome falado e todo mundo sabe sobre quem estamos falando. O outro nome só a pessoa sabe. O primeiro nome é falso. Apenas para efeitos práticos, uma mentira socialmente necessária. O outro nome é secreto. É o lugar onde mora o meu ser verdadeiro, que é muito diferente do outro. Assim, por meio desse artifício, todo mundo sabe que ninguém está preso dentro de uma gaiola de sonhos. Que não se pode exigir à pessoa que seja no futuro aquilo que foi guardado no saco do nome no passado. Cada pessoa tem dentro de si um segredo, um mistério. Cada burrinho pedrez tem dentro de si um cavalo selvagem. Cada pato doméstico tem dentro de si um ganso selvagem. Cada velho tem dentro de si uma criança que deseja brincar. Acho que era isso que o Almicai estava dizendo. Se eu esquecer meu nome e se os outros não exigirem que eu continue a ser o que sempre fui, então alguma coisa poderá nascer da velha, uma fonte no deserto. Afinal de contas, esta é a suprema promessa do Evangelho, que os velhos nascerão de novo e virarão crianças. Rubem Alves, no seu livro As Melhores Crônicas. Gente, com essa crônica e depois de tudo que foi visto nessa aula, eu gostaria de trazer para vocês o quão é importante nós entendermos a nossa origem, procurarmos buscar e entender quem nós somos, de onde viemos, né, e para onde vamos. É mais ou menos isso que o nosso amigo Rubem Alves em sua crônica diz. Ele fala, porém, que nós não precisamos ficar engaiolados naquilo que as pessoas, por meio de uma identidade, acham que nós somos. Que nós podemos ser sempre outro, sempre novo, sempre um novo nome secreto e nosso. A minha ideia de hoje é propor para você que está me assistindo que você construa sua árvore genealógica, que você procure entender a narrativa da sua vida, a narrativa das suas origens, de onde você veio. Isso lhe dará subsídios para que você entenda quem você é hoje e para onde você vai. E assim, esse nome que lhe deram será o seu nome social, um nome identificado por um povo, mas vai ter um nome só seu, que você irá construir como um projeto de vida. E aí então, quem sabe, a promessa divina do Evangelho de que nós seremos sempre outro, sempre novo, que os velhos tornar-se-ão crianças, chegue à sua vida, chegue à minha vida, chegue às nossas vidas, e com isso nós possamos nos identificar dentro do mundo, para que possamos transformar o nosso mundo e o mundo de quem nos rodeia. Até a próxima aula.